Amados irmãos e irmãs, nós que aqui estamos, você que nos acompanha pelas plataformas digitais e pela nossa rádio web Mãe do Salvador, nós somos todos os dias interpelados por esta palavra santa a nos transformar e a viver segundo o Evangelho. É esta a grande experiência da comunidade dos seguidores de Jesus Cristo, viver segundo o Evangelho, para assim colocar o nosso modo de pensar segundo o pensar de Deus, colocar as nossas ações segundo as ações do nosso Deus. Caso contrário, a nossa invocação a Ele, como nos afirma a profecia de Isaías, buscai a todo instante invocar o nome do Senhor. E assim podermos cantar com a nossa salmista. Não foi belo o canto do salmo? Para mim ficou muito belo. Cantar com a salmista. Quando nós o invocarmos, logo prontamente Ele estará perto de nós. Isso tem que ficar muito assegurado dentro de nós. Invoquemos o Senhor e conosco Ele estará. Muitas pessoas dizem: padre, eu acho que Deus me esqueceu, eu acho que Deus me abandonou, eu acho que Deus não me escuta, eu acho que eu sou tão desgraçado que eu não mereço a voz de Deus. E olha, o processo avesso destas nossas paranoias de que Deus não nos escuta. Invoquemo-lo e nós o encontraremos. Santo Agostinho dizia: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Enquanto eu buscava tu longe de mim, tu estavas dentro de mim. Porém, o chamado que Ele nos faz é mergulhar a cada instante na Sua palavra. Não somente escutá-la, mas tentar pô-la em prática todos os dias de nossa vida. A escuta desta palavra me leva a uma transformação e, por isso, uma mudança de vida, a conversão interior, do modo de pensar, do modo de sermos e estarmos em relação com os outros. E o que nos diz o Evangelho de São Mateus? Deu para entrar nesta parábola e poder entender que a justiça de Deus não é como o nosso modo de julgar, que é falho, que é limitado, que fazemos distinção entre aqueles que nós amamos e aqueles que nós menos amamos. E a justiça de Deus é para todos. E aí vem esta bela parábola. É um dos textos mais discutidos e refletidos, porque é emblemático e é exigente. Este patrão é a figura de Deus, que sai logo cedo para arrebanhar a mão de obra para a sua vinha. Nós dizemos: a messe é grande e os operários são poucos. Envia, Senhor, operários para a sua messe. Ora, a comunidade é um espaço amplo, mas poucos querem abraçar a vida de cuidado e de missão na comunidade. Nós precisamos escutar este Evangelho e dizer: o Senhor saiu de madrugada, às 9, ao meio-dia, às 3 horas, para dizer: povo de Deus, acorda,
Desperta desse sono. A comunidade precisa de você. E muitos cristãos católicos dormentes na fé. Muitos cristãos católicos que estão ociosos, sem muita coisa para fazer, tendo muita coisa para fazer. É meio paradoxal, mas é isto. Ociosos, preocupados demais no que fazer, sem nada fazer. Então eu convido no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, nós que aqui estamos, a abraçar o sentido de pertença a esta comunidade de fé. Abraçar o sentido de pertença de que a minha igreja precisa de mim, assim como eu preciso dela. E é uma relação de proximidade, de estreitar laços, de cuidar da nossa casa, de cuidar da nossa família, no processo da fé. O que o Senhor nos faz é enxergar-nos com outros olhos. Quando você é contratado para estar a serviço de uma empresa, você tem que dar o gás, não é assim? Você tem que ser o cara, porque se você não for, você é cortado. Você é mandado embora. Fora as exigências da empresa, você ainda faz um processo de competição, às vezes boa, às vezes não tão positiva, mas aqueles que estão com você nos seus setores de trabalho começam a te enxergar com maus olhos. Inveja, por você ser mais querido, por você ter mais tempo de trabalho na empresa. Começa aquelas coisas que são próprias do instinto humano ou do impulso humano, mas que nós precisamos fazer a diferença. Quando você for contratado para qualquer serviço, no ato do contrato que você assinar, faça bem aquilo a que você foi chamado a fazer. Os outros são os outros. O que aconteceu com aquele primeiro grupo? Chegou uns gaiatos no navio, não é? Tem aquele povo, né, que chega de última hora. Então, posso sair daqui, Lenilson? Pronto. Então chegou aquele povo de gaiato no navio, na última hora de trabalho, e o patrão disse: bom, eu vou pagar a vocês aquilo que for justo. E na hora do pagamento, para a decepção daqueles que trabalharam o dia inteiro, ganharam uma moeda de prata igual os que chegaram por último. Eu fico imaginando qual seria o meu sentimento, ou qual seria a minha reação. Eu acho que eu seria pior do que aquele lá do primeiro grupo, viu? Ia chutar o pau do barraco. Porque humanamente nós não calculamos o outro por aquilo que ele é. Nós não nos preocupamos se ele terá ou não o necessário para dar dignidade a si e aos seus. Dinheiro no meu bolso, o resto que se dane. É a lógica que nós vivemos. O meu, ganhei dignamente, faço o que quero, vivo do jeito que quero, posso gozar da vida do jeito que quero. Eu trabalhei. É a nossa lógica. Mas o Senhor diz: os cristãos não devem pensar assim. Isso acontece na empresa, não é? Nas empresas, nas multinacionais, no Estado, em qualquer lugar. Mas acontece também dentro da igreja. Dentro da igreja tem aqueles que brigam pelos melhores lugares,
pelas melhores funções. Dentro do seminário, tem aqueles que brigam para ser formado. Ninguém quer ser formador, viu? Porque é só pepino. Mas não é? Tem gente que briga para ser isso, para ser aquilo. Tem gente que está no seminário, na filosofia, iniciando o processo, já tem mitra, báculo, querendo ser bispo. É próprio do ser humano querer sempre crescer na vida. É errado? Não! Nós não podemos ser medíocres, mas que o nosso processo de crescimento não nos tire, estou nessa ou nessa? Nessa. Não nos tire a nossa sensibilidade de estar diante do outro e poder também, na nossa liberdade, sermos bons. Qual é a resposta qual é a pergunta do patrão para aquele grupo primeiro? Amigo, por acaso tu estás com inveja por eu ser bom? Quem nunca já viu alguém tendo inveja da gente por a gente ter uma atitude boa? Ou quando a gente faz alguma coisa boa? Não fica aqueles olhares, né? E às vezes a gente até leva para o lado espiritual. Padre, faça uma bênção em mim, porque tem gente olhando gordo para mim. É essas expressões. Mas o que importa é que nós não percamos nunca o nosso desejo de querermos ser bons, justos, verdadeiros consigo e com os outros. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, na lógica de Deus, que é diferente da nossa lógica humana. Aí nós poderíamos cantar como Paulo, que nos narra a comunidade de Filipe: ora, viver para mim é Cristo, morrer também é um lucro. Porque vivos ou mortos, nós pertencemos a Deus. Vivos ou mortos, pertencemos a Deus. Dele viemos, para Ele voltaremos, mas se fizermos esta longa e bela jornada, discernindo em todo e quaisquer tempo aquilo que é da vontade de Deus. Por isso, neste dia, eu vos exorto, irmãos e irmãs, a buscarem o quanto antes, a se engajarem na vida de fé. Nós, cristãos batizados, temos um compromisso, nós temos uma missão de sermos diferentes, justos, verdadeiros, principalmente com as coisas do Senhor. Ah, padre, mas eu não tenho tempo. Ah, padre, eu trabalho demais. Ah, padre, eu já sou velho demais. É tanto doar que quando a gente pensa, a gente já foi há muito tempo e não fizemos nada para com a casa de Deus. Este espaço tem que ser o lugar da manifestação de Deus. Eu, Padre Antônio, você, cada um de nós, somos responsáveis para que neste espaço santo Deus possa manifestar a sua justiça. Eu espero avidamente que um dia a São Miguel Arcanjo não tenha mais lugares, porque os cristãos católicos desta comunidade acordaram. Acordaram para dizer: longe da minha comunidade, eu não posso ser feliz.
Longe da minha comunidade, eu perco a minha identidade de fé. Longe da minha comunidade, fica me faltando alguma coisa. E esta coisa é dos irmãos e irmãs se comprometerem com o pouco que cada um pode ofertar, mas ofertar com todo o seu ser. Porque é a nossa missão. Vamos pedir que na Eucaristia o Senhor nos ajude a cooperar verdadeiramente com aquilo que é de fato a nossa missão, de ser no mundo homens e mulheres justos e agradáveis ao Senhor. Que assim seja.